Lucas capítulo 8, versículo 40. Aí eu vou ler na minha versão de novo, me perdoe. Eu estou lendo a versão fácil de ler, não sei se tem aí na projeção. Ao retornar Jesus para a Galiléia, a multidão o recebeu com alegria. Diga comigo, com alegria. Pois todos estavam esperando por ele. A multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando por ele. Vamos ler junto isso? Aliás, deu certo? Essa é outra versão. Vamos ler nela? Para a gente ler junto? Leia comigo, vai. 1, 2, 3. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu. Está vendo aí? Cadê a alegria? Furtaram a palavra ali, varão. Vê se na NVI está assim. Tem mais de uma versão aí? Tem? Vamos ver? Se a gente achar uma versão parecida, a gente vai para ler o mesmo texto. Eu quero ler esse texto com vocês. Não quero ler para vocês, eu quero ler com vocês. Versículo 40, diga comigo assim, ó. Ao retornar Jesus para Galiléia, a multidão o recebeu com alegria. Porque todos o estavam esperando. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. A alegria estava na expectativa. Existia uma multidão parada. Jesus passava por muitos lugares. E o que é que falavam sobre Jesus? Por onde ele passa, milagres acontecem. Não viu um amém. Não veio nem o pastor Nessivaldo disse amém. Eu vi agora. O que é que as pessoas falavam sobre Jesus? Por onde ele passa, milagres acontecem. Por onde ele passa, ele deixa ensinamentos. Por onde ele passa, pessoas são restauradas. Por onde ele passa, pessoas são libertas. Então, a multidão se prepara para receber Jesus. E se prepara com expectativa. Diga comigo, expectativa. A multidão estava reunida com expectativa. E quando Jesus chega, eles ficam alegres, felizes. Porque eles ouviam dizer que por onde Jesus passava, ele fazia milagres. Por onde Jesus passava, ele ensinava. Por onde Jesus passava, ele orava pelas pessoas. Ele libertava pessoas. Ele abençoava pessoas. Ele perdoava pessoas. Ele salvava pessoas. Diga para alguém do teu lado, diga assim: ele está aqui nessa noite. Então vai acontecer. Hã? Você está com alegria aí no teu lugar, tá? Sim ou não? Todas as vezes que você se apresentar diante dele, se apresente com expectativa e com alegria, porque se ele está presente, alguma coisa vai acontecer. O texto diz assim, ó: Jesus, quando regressa, ao regressar Jesus, a multidão o recebe com alegria, entusiasmo, porque estavam esperando por ele. Ele era o aguardado, havia uma expectativa na sua chegada. Versículo 41, vamos ler juntos? 41, 1, 2, 3, vamos lá? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que fosse até a sua casa. Preste atenção, segura o texto aí. A multidão já estava esperando por Jesus. Jesus chega, então a multidão fica alegre, porque eles estavam esperando, e aqueles a quem eles esperavam, chegou. Diga para alguém do teu lado, diga assim: Jesus chegou. Você estava esperando? Jesus chegou. Jesus está aqui, Jesus está falando, Jesus está fazendo. Ele chegou, ele está na casa. A multidão tinha uma expectativa e demonstra alegria, porque o esperado chegou. Agora, no momento em que Jesus chega, olha para mim aqui, não se distraia, por favor. No momento em que Jesus chega, que a expectativa da multidão começa a manifestar alegria no lugar, a Bíblia diz que veio um homem que se chamava Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Aqui está dizendo, ó, ele era chefe
da sinagoga, vai diante de Jesus, se prostra e diz o que para ele? E diz o que para ele? Não, e diz o que para ele, gente? Eu preciso da tua presença lá na minha casa. Olha isso. Eu preciso da tua presença lá na minha casa. Sabe o que eu já vi, pastor Neucival? Eu vi muita gente lendo o texto de maneira errada e achando que no meio da expectativa da multidão, da alegria da multidão pela chegada de Jesus, um homem chamado Jairo invade, passa à frente da multidão só porque era chefe, só porque tinha um título, só porque era alguém importante na sinagoga. Mas não é isso não. Não é porque ele era chefe, não é porque ele era importante. Versículo 42, vamos ler? Diz assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Para aí, segura aí. Muita gente se confunde pensando que Jesus foi interrompido por Jairo porque ele era um dos principais da sinagoga, porque ele era chefe na sinagoga. Mas não era por isso. Jesus para ouvir Jairo, porque Jairo chega diante dele com uma necessidade urgente. O texto começa dizendo que Jesus retorna para Galileia. E quando ele retorna para Galileia, uma multidão está esperando por ele. Essa multidão espera Jesus com expectativa, por isso o recebe com alegria. Então, no momento da alegria da multidão pela chegada de Jesus, um homem rouba a cena, ele invade. Presta atenção, a multidão já estava esperando, a multidão já tinha expectativa. E no momento que Jesus chega, antes dele falar qualquer coisa, antes dele fazer qualquer milagre, antes dele pregar qualquer palavra, chega Jairo. E Jairo chega dizendo para Jesus: eu preciso que você vá até a minha casa. O que ele está dizendo é: eu preciso da tua presença lá em casa. Quem dera que todos nós disséssemos isso todos os dias: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da tua presença lá na minha casa. Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da tua presença, da tua sabedoria lá na minha empresa. Senhor, eu não consigo sozinho, eu vou sair de casa agora, mas eu preciso da tua presença lá naquela reunião para eu tomar a decisão certa. Senhor, eu não consigo sozinho e eu estou indo lá para a tua igreja, lá para a tua casa, eu vou subir naquele altar e eu preciso da tua presença para compartilhar da tua palavra, porque eu não posso compartilhar sozinho. Senhor, eu preciso da tua presença, porque eu tenho que reparar um dano, eu preciso pedir perdão, e eu só consigo fazer isso com a tua presença. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua presença, porque eu preciso consertar coisas, eu preciso liberar perdão, e eu só consigo isso com a tua presença. Era isso que ele estava dizendo: Senhor, eu sei o caminho da minha casa, mas o que está acontecendo lá, só a tua presença pode resolver. Tem gente que acha que é porque ele era chefe da sinagoga, e não, é porque ele era pai de uma filha única de quase 12 anos e que estava morrendo. Então, com todo respeito, eu vou usar isso aqui. Jairo passa por cima da expectativa da multidão. Jairo desrespeita a alegria da multidão com a chegada de Jesus e apresenta para Jesus uma necessidade urgente. Ei, para todas as orações Deus tem resposta, mas para algumas orações Ele responde com urgência, Ele responde de imediato. Talvez tenha gente nessa noite que está orando por algo há 10 dias, há 10 meses, há 10 anos, e ainda não aconteceu. Mas se é vontade de Deus, vai acontecer. Sustenta a tua oração. Tem gente que nessa noite aqui vai fazer uma oração pela primeira vez e Deus vai responder, porque para Deus isso é urgente, tem que ser resolvido hoje. Vai ser resolvido hoje. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo assim, diga assim: a multidão, não, fala com força, diga assim: a multidão tinha expectativa. Jairo tinha uma necessidade urgente.
Então, diante da expectativa e da necessidade urgente, Jesus vai na necessidade urgente. Deus sabe aquilo que é urgente na nossa vida. Olha para cá, em nome de Jesus. Deus sabe o que precisa ser resolvido na tua vida hoje. Deus sabe o que pode esperar na sua vida, Harrison, mas Deus sabe também o que hoje precisa ser resolvido. Deus sabe o que você pode fazer daqui a 2 semanas, mas Deus sabe o que você tem que fazer hoje. Talvez seja por isso que Ele me trouxe aqui hoje. O pastor Neusilval não sabia, nem eu sabia. E eu ainda disse um sim achando que era de manhã. E de repente o que era de manhã virou de noite. Ainda falei para a pastora Denise, falei, não, eu trouxe até uma roupa aí para poder ir lá no culto de manhã. Ela falou, a mesma roupa de manhã serve para de noite. Palavra de sabedoria. O que te veste de manhã veste de noite. O pastor ainda me chamou a atenção, que eu acho que está rasgada aqui ali. Falei, está com a roupa assim meio bagunçada, mas Deus vai falar através dele. É porque quando a idade vai chegando, a gente tenta parecer mais novo. Eu acho, né? Não tem jeito não. Mas olha só, eu acredito que Deus me trouxe aqui para falar para algumas pessoas que existem coisas que podem esperar, mas tem coisas que precisam ser resolvidas. Tem coisas que precisam ser resolvidas? Tem coisas que precisam ser resolvidas? Tem uma cadeira vazia aqui, tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali, tem outra aqui. E não é para nenhuma dessas cadeiras que Deus mandou eu falar hoje. Deus só mandou falar para a cadeira que está ocupada. Eu não vim aqui para falar para quem não veio, eu vim para falar para quem está aqui. Então, se eu estou falando algo da parte de Deus, eu estou falando para você que está me ouvindo. E pelo amor de Deus, não pensa em ninguém durante essa palavra, pensa em você. Me ajuda de novo. A multidão tinha uma expectativa. E aquele pai tinha o quê? Uma necessidade urgente. Vamos ler o texto? Versículo 41. Vocês me ajudam a ler. A gente lê até o final do 42, amém? Vamos lá? Eis que veio um homem chamado, que era... única de uns 12 anos que... Para aí. Vamos continuar agora? Respira fundo. Enquanto ele ia, as multidões... Ele quem? Ele quem? Não, ele quem? Jesus. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Enquanto Jesus ia, para onde? Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo. Gente, Jesus chegou para quem? Jesus chegou para quem? Quem estava com expectativa? A multidão. Jesus chega para as multidões, mas Jairo leva Jesus para a sua casa. Agora a Bíblia está dizendo que enquanto as multidões apertam Jesus, o destino de Jesus é a casa de Jairo. Irmão, pensa num negócio que parece ser frustrante para alguém, porque a multidão estava esperando, e agora o Jesus que chegou e trouxe alegria está indo para a casa de Jairo. Mas ele não está indo para a casa de Jairo porque despreza a multidão. Ele está indo para a casa de Jairo porque tem uma necessidade que é urgente. Jesus não vai desprezar a oração de ninguém nessa noite, mas ele veio para manifestar sobre alguém que tem uma necessidade urgente, de uma resposta urgente, que não dá para esperar para amanhã, que não pode ser na semana que vem. A Bíblia diz assim, ó: enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, a multidão o apertava. Versículo 43, juntos, vamos lá? Certa mulher, forte, vai. Não, para aí. A palavra de Deus nunca pode perder força, ela tem que ganhar força, ela tem que ir crescendo. Então quando você estiver lendo, vai botando entusiasmo na tua voz, vamos lá? Certa mulher que havia 12 anos continua, veio
Segura. Pega essa aí que eu estou arrepiado aqui, ó, pastor. Ó. E não é pelo arrepio não, nem é o ar-condicionado. Olha isso. A multidão tinha uma expectativa. Jesus chegou para a multidão. Jairo leva Jesus para sua casa, mas Jesus nem falou para a multidão e ainda não chegou na casa de Jairo, e uma mulher já foi curada no caminho. Você entende? Quando você começa a ler esse texto, você começa a ler o texto. Você começa a ler um texto em que a Bíblia diz pra gente que havia uma multidão feliz, porque tinha uma expectativa por uma manifestação de Jesus. A Bíblia não diz que era uma multidão de leprosos. A Bíblia não diz que era uma multidão de endemoniados. A Bíblia não diz que era uma multidão de gente falida. A Bíblia diz que eram multidões que estavam ali, que tinham uma expectativa. Geraldo, qual a expectativa? Não sei. Falavam tanta coisa sobre Jesus. Talvez alguém estava ali para receber um pedaço de pão. Vai que ele multiplica pão, eu vou comer pão e peixe. Talvez alguém estava ali dizendo: vai que ele abre os meus olhos, vai que ele restaura o meu casamento, vai que ele me liberta desse vício. Existiam no meio das multidões muitas expectativas. A Bíblia não diz quais eram. Quem está me entendendo? Existiam expectativas no meio da multidão. Jairo interrompe a expectativa da multidão e apresenta para Jesus uma necessidade urgente. Aí Jesus dá uma pausa na multidão e diz: tudo bem, Jairo, eu vou lá para sua casa. No meio da multidão, a Bíblia diz que enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, as multidões o apertavam. Mas ele estava indo para a casa de Jairo. Ele estava indo atender uma necessidade que era urgente. E aí o texto muda de novo, porque o texto começa falando de uma multidão, entra na história de Jairo e agora diz: certa mulher. Jairo era um chefe da sinagoga, mas agora chega uma mulher que a Bíblia nem diz o nome. Jairo era um homem importante da sociedade, agora chega uma mulher que a gente nem sabe quem é. Preste atenção. Ele consegue ouvir o clamor de alguém que é importante. Ele consegue ouvir o clamor de alguém que para a sociedade não é ninguém. Você não entendeu não? Eu vou falar de novo. Para Deus não tem importância diferenciada aqui na casa. Todos nós somos filhos. Ele se manifesta para a gente. Nessa hora não tem patente. Nessa hora antiguidade não é posto. Nessa hora cargo não vale de nada. Ele diz: eu estou aqui pela expectativa, pela necessidade e pela determinação de alguém. Gente, pelo amor de Deus, a vida não é para sempre. A gente pode contar os dias, a gente pode contar as semanas, mas a gente pode não ter a oportunidade de contar mais uma semana. Tem coisas que a gente precisa mudar hoje. A multidão se reúne no lugar. Jairo sai correndo de casa para levar Jesus para lá. Essa mulher não pede oração, não pede ajuda a ninguém, não chama Jesus para a casa dela. Ela só diz assim: eu vou me espremer no meio da multidão, e quando eu tocar a veste do manto dele, a ponta da veste dele, eu vou ser curada. Que mulher é essa, Geraldo? Não sei. Quem ela era? Não sei. A Bíblia só diz que essa mulher estava lutando há 12 anos para ser curada. E eu fico pensando, né? Um homem nunca sabe o que é um ciclo menstrual. Nunca vai saber. Pode ser professor de biologia, pode ser médico, pode ser o que for. Não vai entender. Quem entende é uma mulher. Tem mulher que sangra 3 dias, tem mulher que sangra 5, tem mulher que sangra 6, sangra 7, não é? É incômodo, sim ou não? Sim, as mulheres que o digam, né? Agora imagina uma mulher que a Bíblia diz que sofria de uma hemorragia 12 anos ininterruptamente. O ciclo menstrual dela durava 12 anos. A Bíblia diz que aquela mulher procurou todos os médicos, todas as clínicas, todos os tratamentos. Pastora, usou todo mundo, foi na internet, usou chip, trocou daqui, botou para lá, não é? Fez uma varredura no corpo, gastou todos os seus bens, vendeu imóveis, pegou a sua rescisão trabalhista e usou também, tomou empréstimo, tudo que ela podia fazer ela fez e não achou cura, não achou solução. Quem era essa mulher? Não sei. Como é que era o nome dela? Não sei. Que idade ela tinha? Não sei. Qual a aparência dela? Não sei. Eu não sei.
A Bíblia diz: certa mulher há 12 anos sofria com uma hemorragia. Tem gente que está sofrendo nesse mesmo tempo. Tem gente que está carregando uma prisão, uma algema, uma mágoa, uma derrota, uma dor, uma perda, uma frustração. Há 12 anos, há 10 anos, há 5 anos, mas nunca apresentou diante de Deus. Tem gente que entrou aqui nessa noite que está carregando um peso há muito tempo e que só volta para casa com esse peso se quiser, porque se ele quiser, o altar está pronto aqui para receber o peso e ele vai levezinho para casa. Aquela mulher tinha tentado durante 12 anos resolver o problema dela, gastou dinheiro, ela não poupou nada. A Bíblia diz que ela gastou tudo, sem que nada adiantasse. Mas no meio da multidão, no momento onde Jairo arrasta Jesus da multidão para a casa dele, aquela mulher não se intimida nem com a necessidade que Jairo tinha, que era urgente, nem com a expectativa e o volume das multidões. Ela diz: eu não quero uma oração, eu não quero nem que ele, eu não preciso de uma oração, eu não preciso que ele olhe para mim, eu nem preciso que ele vá na minha casa, eu vou lá, eu só vou tocar na veste da orla dele, e quando eu tocar eu vou ser curada. Que fé! Se você for ler a Bíblia, outras multidões já tinham recebido Jesus. Se você for ler a Bíblia, outras pessoas já haviam sido curadas por um toque dele, por uma oração dele, por uma palavra liberada. Mas ninguém nunca tinha sido curado tocando a orla da veste. Aquela mulher estava tão desesperada, no bom sentido, pela cura, que ela nem esperou ser tocada por Jesus. Ela definiu tocar nele. Tem momentos que você pode se ajoelhar, você pode fazer uma oração pedindo um toque de Deus na sua vida, mas tem momentos que você pode se indignar e dizer: hoje quem vai tocar sou eu, hoje eu vou entrar na presença de Deus, eu vou buscar tanto a presença de Deus, que basta um toque das minhas mãos na orla da veste dele, e esse peso que está sobre os meus ombros sairá, essa enfermidade que está na minha alma perderá, cairá por terra, basta um toque. Irmãos, eu parei para olhar para esse texto e me perguntar sobre o que esse texto está falando. Porque o texto ele começa a falar um versículo sobre as multidões. Fala sobre a expectativa das multidões que estavam aguardando Jesus, da alegria das multidões no momento que Jesus chega. Quando a Bíblia fala da alegria da chegada de Jesus, Jairo já se apresentou. Ou seja, os homens na terra, pastor Neucival, escrevem, montam uma liturgia, mas no mundo espiritual, qualquer filho, qualquer adorador tem a liberdade de cortar esse caminho da liturgia e buscar, de acordo com a sua necessidade, da sua determinação, de acordo com a sua fé, uma resposta imediata da parte de Deus. Eu acho que tem gente que diz assim, muitas vezes: eu vou ter que subir o monte 70 vezes até isso me acontecer. Eu vou ter que orar e jejuar 70 dias até que isso aconteça. Mas tem gente que tem uma determinação tão grande que, assim como essa mulher, diz assim: hoje é domingo, hoje é 27 de março, é a hora ideal, é o dia ideal para eu dizer um basta na minha vida, para eu estender a minha mão para Jesus dizendo: muda a minha história hoje, faz hoje, porque eu não volto para casa mais do mesmo jeito. Geraldo, você está falando isso para quem não tem experiência com Jesus? Não, estou falando para crente mesmo. Porque na maior parte das vezes Jesus estava pregando para crentes. Jesus estava pregando para quem esperava por Ele. Jesus estava pregando para quem cria na sua chegada. Jesus estava falando para quem tinha expectativa, assim como a multidão, assim como Jairo, assim como a mulher. Todos conheciam Jesus. A mulher sabia quem Ele era, Jairo sabia quem Ele era, as multidões sabiam quem Ele era. Todos três tinham expectativa no mesmo Jesus, só que em um apenas expectativa, em outro uma necessidade urgente, e na terceira pessoa, que era aquela mulher, uma determinação como nunca foi vista na Bíblia. Posso te fazer uma pergunta com sinceridade? Quem você é dentro desse prédio hoje? O que você é nesse prédio hoje? Expectativa? O que você é? Quem você é? Uma necessidade urgente?
Qual que é o seu clamor? O que é que pulsa dentro de você? Uma determinação de mudança de vida, uma transformação genuína da parte de Deus? Ei, responda para você mesmo. Converse, como a Vanessa sempre falou para mim, a minha esposa dizia para mim, conversa com a sua mente, converse com o seu coração, quem você é hoje aqui. Talvez você descubra que você é alguém que relaciona muito com o Deus dos átrios. Relaciona com Deus, onde você está lá no cume do monte, olhando o que está acontecendo no vale, observando Jesus no meio das multidões, observando Jesus fazendo milagres, observando Jesus liberando palavra, observando Jesus libertando cativos. Mas qual é a sua experiência? Que experiência você tem vivido? Em que dimensão você está? Será que você veio aqui nessa noite com uma determinação no seu coração, dizendo, hoje Deus vai fazer isso, isso, isso na minha vida? Essa é a mesma preocupação que eu tive, pastor, no momento da oferta. Quantas vezes a gente entrega qualquer coisa? Quantas vezes a gente oferta qualquer coisa? Por que a gente oferta qualquer coisa? Porque a gente não tem expectativa, porque não tem um propósito para a oferta. Talvez alguém diga, já ofertei 4 cultos, para que eu vou ofertar de novo? O que eu já dei já é suficiente para o pastor Neucival pagar a luz da igreja. Quem te falou que oferta tem a ver com pagamento? Tem nada a ver. Como a igreja administra os bens, né? As ofertas ou o dinheiro, tem a ver com o altar, tem a ver com o sacerdócio. Aí é o sacerdócio e Deus. Mas como eu me relaciono com o altar, tem a ver com o propósito da minha vida, tem a ver com as minhas necessidades, tem a ver com a honra que Deus ocupa na minha vida, tem a ver com a gratidão que eu tenho por Ele. Quantas vezes, Geraldo, você acha que eu deveria ofertar? Todas as vezes que você deseja que Ele se manifeste. Porque quando você faz um convite para alguém e não prepara a honra, o nome disso não é culto, o nome disso é afronta. Se alguém me convida na sua casa, eu vou esperar que tem um banquete, tem uma feijoada, tem um pudim, tem um churrasco, tem uma muqueca. Me convidou, minha avó dizia isso, não sei se a tua avó falava isso, né? Quem convida, dá banquete. O que é que está dizendo? Honra. Se você convidar alguém, prepare para ele honra. Agora, quando você convida e não faz nada, desonra. O que é que a etiqueta diz? Se você for convidado para uma festa, não chegue lá de mãos vazias, presenteie o aniversariante. Isso é honra. Mas se você não puder ir, envia o presente, porque você foi convidado. O nome disso é honra. Mas tem gente que vai, come, mal dá parabéns, também não dá presente, desonra. Ah, mas é porque ele tem muito dinheiro, ele usa roupa cara, ou ela usa roupa cara, bolsa cara. Irmão, quem quer honrar, sempre arruma um jeito. Você não precisa dar a ela de presente a bolsa que ela usa. Você não precisa dar a ele a camisa que ele usa. Você só precisa manifestar a sua honra através do seu melhor, ponto. Acabou, isso é honra. Então como é que eu faço com o altar? Eu honro a Deus. O meu melhor é R$10, o dele é 20, o dele é 50, o dele é 10 mil. E o meu não é menor porque o dele é 10 mil e o meu é R$10. É por isso que a viúva, quando ofertou as suas 2 únicas moedas, não é? A sua história foi contada e está sendo contada de novo aqui mais uma vez, porque não é o tamanho da oferta, é a realidade da oferta diante do altar. Ela podia ter dito assim, eu só tenho 2 moedas, deixa eu ficar quietinha no meu canto. Se talvez ela perguntasse para o pastor Neucival, diz assim, pastor Neucival, só tenho 2 moedas. Vou usar as maiores que a gente tem, né? R$2. Só tenho R$2 e não tenho mais nada. Não sei nem o que é que eu vou comer amanhã. Mas quero pegar esses R$2 e ofertar. Talvez a bondade do homem dissesse assim, não, minha filha, Deus já viu a tua intenção. Leva seus R$2 e vai comer em casa. Mas Jesus não falou isso para ela. Jesus permitiu que ela entregasse as 2 moedas que possuía e ainda enalteceu a oferta dela. Falou, ninguém ofertou igual essa mulher. Sabe por que a gente não tem resultados surpreendentes? Sabe por que as nossas respostas não são sobrenaturais? É porque a nossa adoração muitas vezes é afinada, mas está no natural. A nossa adoração é arrumada, mas está no natural. A nossa oferta é bonita, às vezes é até volumosa, mas está no natural, não tem propósito. A tua oração tem que ter propósito, teu jejum tem que ter propósito, a tua oferta tem que ter propósito, a santa ceia tem que ter propósito, o teu momento a sós com Deus tem que ter propósito, a tua vinda à igreja tem que ter propósito.
É por isso que esse texto diferencia as multidões de Jairo e daquela mulher. Aquela multidão tinha uma expectativa, mas Jairo saiu de casa com um propósito. Ele diz: eu vou lá, eu vou buscar esse Jesus e eu vou trazer a presença dele para dentro da minha casa, porque é com a presença dele que eu vou resolver o meu problema. A multidão estava ali, não é? Se ele fizer um milagre, amém. Se ele multiplicar o pão, amém. Jairo só queria uma coisa: a filha dele estava morrendo. Ele disse: eu não posso perder a minha única filha, eu não posso perder o meu casamento, eu não posso perder o meu filho para as drogas, eu não posso perder o meu filho para o mundo, eu não posso ver a minha empresa sendo destruída, eu não posso ver o meu ministério desmontando. É isso que ele quer ouvir de mim, é isso que ele quer ouvir de você. O que você está fazendo aqui hoje? Quem você é hoje aqui nesse lugar? O que você trouxe para esse lugar? Expectativa, necessidade, um clamor, uma oração, um propósito. O que você vai fazer nessa semana? Abrir e fechar a tua sala e trabalhar? Ligar e desligar o computador? Vender mais, ganhar mais, comprar mais, vender mais de novo, comprar de novo e vender de novo? O que você vai fazer da tua semana? Que propósito você tem estabelecido para a sua vida? Jesus está aqui através dessa palavra nessa noite dizendo: eu posso estabelecer um novo projeto para você, eu posso estabelecer um propósito para você. E é por causa desse propósito que você vai cantar de maneira diferente. É por causa desse futuro que você vai enxergar, que você vai adorar Ele de maneira diferente. Você vai se apresentar de maneira diferente. Olha para cá, eu encerro aqui. Uma história na Bíblia que me chama muita atenção é a história de Ana. A Bíblia começa o texto contando a história de Eucana, mas na verdade a história não é de Ana, não é de Eucana, nem é de Penina, é de Samuel. A Bíblia começa a falar das multidões, depois passa para Jairo, aí vai para a filha de Jairo e vai para a mulher do fluxo de sangue. Aí eu pergunto no texto, o que é que ele está querendo falar? Ele está querendo falar sobre propósito de vida. Ele está querendo falar sobre expectativa na presença dele. Ele está querendo falar da revelação que você tem do seu coração no lugar onde ele está presente. Eu olho para a história de Ana e a Bíblia começa a falar de Eucana, que era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Penina deu filhos para Eucana. Ana não podia dar, era estéril. Mas Eucana, o homem, o chefe da casa, o sacerdote, a Bíblia diz sobre Eucana, diz que todos os anos, olha para mim, eu estou encerrando. Todos os anos Eucana subia para adorar. Ele ia para a sinagoga adorar. E ele ofertava pela vida de Penina e dos seus filhos. Penina tinha filhos. Eucana se apresentava e dava uma oferta por Penina e pelos filhos, mas dava uma oferta em dobro por Ana, que não tinha filhos. Mas a Bíblia diz que Ana era alvo do seu amor. Geraldo, o que é que você quer dizer com isso? Se você quiser anotar, anote. Penina era esposa. Os filhos de Penina também eram filhos de Eucana. Eucana tinha obrigação como marido de cuidar de Penina, de cuidar dos seus filhos. Ele era sacerdote diante de Deus e era responsável por Penina e pelos seus filhos. Então ele ia diante de Deus e apresentava a Penina, os filhos, através de uma oferta. Ana era sua esposa, mas ele amava muito Ana, e a Bíblia destaca isso. Mesmo que Ana não pudesse dar a ele um filho, ele ia lá e ofertava em dobro pela vida de Ana. Aí alguém está dizendo, será que era por pena? Não, era por amor. Porque sobre uma ele tinha responsabilidade e obrigações, mas a manifestação sobre Ana era através do amor. E o amor tem que ser sempre maior do que a nossa obrigação. Entende? Entende? Entendeu sim ou não? Sobre Penina, Eucana tinha obrigações, responsabilidades. Mas sobre Ana, a Bíblia diz que ele manifestava amor. Então por Penina ele ofertava. Ele não ofertava menos por Penina, ele ofertava por Penina. Ele só ofertava o dobro por Ana. Por quê? Porque a medida do amor precisa ser maior do que a medida da responsabilidade e das obrigações. Deus quer enxergar em nós muito mais amor do que obrigação e responsabilidade.
Deus não quer que a gente se apresente no culto como esse só porque é domingo à noite e eu não posso estar em outro lugar, e porque o fantástico não me interessa, e porque não tem uma programação legal no domingo, e porque eu não posso fazer outra. Não, Ele está dizendo: venha por amor, porque o teu amor pela minha presença precisa ser muito maior do que a tua responsabilidade ou obrigação de se reunir naquele lugar. A Bíblia diz que todos os anos Eucana ofertava por Penina e seus filhos, e ofertava dobrado por Ana. Mas todos os anos Ana subia com Eucana para adorar de mão vazia, afrontada por Penina, judiada por Penina, apedrejada por Penina, apedrejada por palavras, machucada. E aí a Bíblia vai contar para a gente que no final dessa história, depois de tanto subir e descer, a cada ano Penina com um filho diferente e Ana subindo de mãos vazias, um dia Ana sai de casa. Essa é a versão atualizada segundo Geraldo Guimarães. Ana sai de casa num dia e diz: olha, vou mais uma vez subir com Eucana para adorar. E eu vou subir, mais uma vez Penina vai dizer: eu tenho filhos, você não tem. Mais uma vez eu vou subir, Penina vai olhar para mim e vai me chamar de estéril. Mais uma vez Penina vai olhar para mim me chamando de vergonha. Mais uma vez Penina vai olhar para mim dizendo que eu sou derrotada, que eu não presto. Mais uma vez Penina vai se cercar de filhos chegando na sinagoga e eu vou estar de mãos vazias. Mas ela, imagino eu, ela faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, faz com que essa caminhada seja a minha última caminhada de vergonha. E quando eu voltar daquele lugar, eu vou voltar com a resposta do céu para a minha vida. Aí ela vai diante do altar. A Bíblia diz que eles estavam à mesa comendo. Penina, Ana, Eucana, os meninos. Mas o texto diz assim: naquele dia, Ana não quis comer nada, nem beber nada. Irmão, crente fazer jejum é normal. Agora, crente deixar de comer é problema. Quando um crente deixa de comer, alguma coisa muito grave está acontecendo, ou um propósito muito importante foi estabelecido. A Bíblia diz que Ana se levanta da mesa e vai para a sinagoga. Não era horário de culto, não era hora de ofertar, não era hora de cantar, não era hora de reunir. E ela vai lá, levanta da mesa onde todos estão comendo e vai até o altar. O mesmo altar que você trouxe uma oferta nessa noite, lembra? Lembra? O mesmo altar que você trouxe uma oferta nessa noite. Ana vai lá. E a Bíblia diz que ela, amargurada de alma, angustiada de espírito, envergonhada, afrontada, caluniada, perseguida, ela se lança diante do altar e começa a adorar a Deus, e começa a chorar com Deus, diante de Deus. E ela começa a orar, e vai orando, e vai orando. Aí chega o sacerdote, chega o pastor da igreja, e olha para aquela mulher, balbuciando, nenhuma palavra sai da sua boca. Os lábios se mexem, mas ninguém ouve nada. E ela está ali, imagino eu, angustiada, chorando, rasgando o seu coração na presença de Deus. Aquele homem olha para Ana e confunde ela com a mulher embriagada. Olha para aquela mulher e diz assim: você não tem vergonha não de vir aqui para Manaim bêbada desse jeito? Aquela mulher, no meio das lágrimas, no meio da sua dor, no meio da sua oferta de adoração, ela olha para aquele pastor e ao invés dela dizer assim: você é muito carnal, eu estou adorando a Deus, ela diz assim: meu Senhor, não me confunda com uma mulher embriagada. Eu só estou aqui derramando a minha alma na presença dele, derramando o meu espírito. Posso perguntar para você? Quantas vezes te confundiram nessa casa como alguém embriagado? Quantas vezes você adorou de maneira tão intensa que você foi confundida ou confundido com alguém que perdeu os sentidos? Está entendendo o que é que eu estou falando? Quantas vezes o seu coração foi muito além do padrão dos homens? Aquela mulher olha para o sacerdote e diz assim: eu não estou embriagada não, eu só vim aqui resolver um problema que já caminha comigo há muito tempo e que eu não aguento mais sair daqui sem resposta. Aquela mulher vai diante do altar, mesmo Eucana ofertando dobrado por ela todos os anos, ela diz assim para o Senhor: Senhor, há muito tempo eu quero um filho, e eu queria esse filho para mim, mas agora eu já nem quero esse filho para mim. Eu quero esse filho, e quando o Senhor me der esse filho, eu vou te entregar ele de volta. Ele será teu, exclusivamente teu. Eu só quero acabar com a vergonha na minha vida, eu só quero acabar com essa afronta na minha vida. O Senhor vai me dar esse filho, teu nome vai ser glorificado, e eu vou te devolver ele para ele servir na tua casa todos os dias da sua vida. Olha que coisa! Geraldo, o que é que essa mulher estava fazendo? Ela estava ofertando o que Eucana nunca conseguiu ofertar. Ela chegou lá para dar uma oferta inédita para Deus. Ela disse assim: Senhor, o Senhor vai me dar,
e quando o Senhor me der, eu vou te devolver. Deus não resistiu. O mesmo sacerdote que confundiu ela com uma mulher embriagada, disse assim para ela: minha filha, vá em paz, porque o Deus de Israel já ouviu a tua oração. Sabe qual é o desejo do meu coração? O desejo do meu coração é te encontrar no altar agora e poder dizer para você: você trouxe uma oração, você trouxe uma expectativa, você trouxe uma necessidade, você trouxe um propósito. Eu quero ser homem de Deus nessa noite para dizer sobre você: vai em paz para a tua casa, porque o Deus de Israel já ouviu você aqui. Vai em paz para a tua casa, porque o Deus de Israel já atendeu o teu pedido. Vai em paz para a tua casa, porque Ele já respondeu a tua oração. Essa tem que ser a nossa expectativa. Reunirmos na casa dele como se fosse a nossa última oportunidade. Você vai dizer para mim: Geraldo, será que todo mundo vai entender isso? A Bíblia diz assim sobre Jesus: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Eu vou trazer essa palavra para essa noite e dizer que todos quantos receberem essa palavra e crerem no seu coração, receberão resposta da parte de Deus, de acordo com a dimensão da sua fé, de acordo com o desejo de crer e viver aquilo que Deus está falando nessa noite através da palavra. Deus envia Jesus para salvar a todo mundo. Ele veio para os que eram seus. A Bíblia diz: os seus não receberam. Ou seja, a palavra pode ser poderosa, a palavra pode ser bem pregada, a palavra pode ser até mal pregada, pastor, mas a palavra é a palavra. Chega um cara aqui, pós-graduado, né? MBA, UHF, VHF, UHD, vai ter todo o conhecimento. Ele vai pregar a palavra por si só basta. Chega um cara aqui que não sabe nada, ele está com um texto na cabeça, porque ele nem sabe ler a Bíblia. Então ele abre a Bíblia, mas ele declara o texto, porque ele nem sabe ler, mas ele fala de uma palavra que ele crê. E ele é usado por Deus, mesmo não sabendo ler, mesmo não tendo lido tantos livros, mesmo não sendo formado em coisa nenhuma, mas ele tem uma experiência de vida com Deus. Por isso eu disse no início, não tem nada a ver com quem está falando, não é o meu nome, não tem nada a ver com a minha capacidade de falar, tem o quanto você veio para ouvir. Aquela mulher pediu uma palavra? Não. Aquela mulher pediu ajuda? Não. Aquela mulher pediu oração? Não. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi. Ela não disse nada, ela só foi lá e disse no próprio coração: se eu tocar eu vou ser curada. Entendeu? Entendeu? Ninguém ensinou isso para ela, ela determinou e fez. Tem muito mais a ver com a determinação do seu coração do que aquilo que está sendo dito no altar nessa noite. A palavra de Deus, ela é suficiente para gerar vida na tua vida nessa noite. Fala a verdade, quantos aqui estão ouvindo Deus falar para você, para a sua vida? Faz um barulho aí, fala um glória a Deus, aleluia, amém. Gente, eu não vim para pregar uma palavra para dizer: pô, que cara bacana. Pode até não gostar de mim, pode até falar mal de mim para alguém amanhã, não importa. Mas se essa palavra gerar uma mudança na tua vida, vai ter valido a pena. É melhor do que chegar aqui, conquistar teu coração, ser simpático demais e falar coisas que agradem teu coração, e de repente você vai dizer: Geraldo é um cara bacana, e a segunda-feira, amanhã, vai ser igual a todos os dias da sua vida. Não, eu quero que essa semana seja diferente na minha vida, e eu profetizo que essa semana vai ser diferente para você também. 2022 tem que ser um ano de experiências com Deus. 2022 tem que ser um ano de orações respondidas de verdade diante do altar. Aí quando você cantar aqui, não importa a música do repertório, Ele vai estar presente. Não importa se a música é nova, se ela é velha, se o arranjo é bom, se não é, não importa. Ele vai estar presente, Ele vai estar sendo adorado. E quando Ele é invocado e adorado, quando tem honra para Ele na casa, então Ele encontra um ambiente ideal para manifestar. Pode ter a presença e não ter manifestação, mas quando tem honra, quando tem expectativa, quando tem determinação, quando tem orações, tem manifestação de Deus. Se depender de você nessa noite, o quanto Deus pode manifestar aqui agora. Posso fazer algo diferente, pastor? Se eu não voltar mais aqui, a culpa é minha. Eu queria fazer um convite para você nessa noite.
Não vou fazer nenhum apelo para alguém que não conhece Jesus vir servi-lo. Porque se alguém entrou nessa noite aqui e nunca tinha escutado Jesus, eu tenho certeza que nessa noite ouviu a voz dele. Se tem alguém aqui nessa noite que tinha um coração duro diante da presença dele, eu tenho certeza que também ouviu a voz dele. Se tem alguém que conhece muito Jesus, ouviu a voz dele aqui nesse lugar. Esse texto que nós lemos demonstra 3 níveis de relacionamento. Um nível de expectação, expectativa, curiosidade muitas vezes com aquilo que Deus vai fazer. E serão as músicas que eles vão cantar hoje? Em que texto que o pastor vai pregar hoje? Será que o culto de hoje vai ser bom? Será que vai ser melhor do que a semana passada? Mas também tem um nível como o de Jairo, de alguém que chega dizendo: eu vou clamar até ele me ouvir, eu vou adorar até ele manifestar, porque eu não vou sair daquele lugar sem a presença dele na minha vida, porque eu reconheço que eu preciso da presença dele na minha casa. Tem gente que veio aqui nessa noite para levar Jesus para casa. Tem gente que veio aqui porque queria pegar essa atmosfera e levar para dentro de casa. Tem gente que precisa dessa atmosfera agora, no carro, quando for voltando para casa. É verdade, eu vim determinado a levar a presença de Jesus comigo. Mas tem gente que tem problema para resolver aqui, agora. Tem gente para ver o que vai acontecer. Curioso ou na expectativa? Talvez descrente com o que possa ser feito aqui nesse lugar. Tem gente que veio para buscar presença, para resolver algo durante essa semana. Mas tem gente que veio aqui dizendo: eu só saio daqui com uma solução de Deus para a minha vida. Ele é o Deus que fala às multidões. Ele é o Deus que responde um pedido de um chefe da sinagoga. Mas Ele é Deus também que responde a alguém desconhecido. Ou seja, Ele está aqui para responder a todos segundo a expectativa do seu próprio coração. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Eu queria que você colocasse primeiro as suas 2 mãos sobre o coração e que você fizesse uma oração. Diante de tudo que foi compartilhado, diante de tudo que foi dito, eu queria que você fizesse uma oração para Deus. Em seguida, eu quero orar por você. Mas agora eu queria que você não falasse com ninguém, que você não se distraísse por nada e que você conversasse com Deus. Conversasse com seu coração, conversasse com a sua mente, conversasse com seu Deus. Eu quero que você fale com Ele agora. Daquele jeito que nós cantamos: Senhor, o Senhor pode mudar todas as coisas de lugar, porque eu sou casa tua, eu pertenço ao Senhor. O Senhor pode mudar relacionamentos, o Senhor pode fazer conexões e pode me desconectar de pessoas, de lugares, de coisas. O Senhor pode fazer do teu jeito, mas eu não quero sair desse lugar nessa noite do mesmo jeito. Eu vim aqui para ser mudado de patamar, mudado de nível. Senhor, teus filhos estão orando agora, homens e mulheres aqui nesse lugar, orando, pedindo ao Senhor um direcionamento. Tem gente que precisa abrir mão do pecado agora. Tem gente que precisa jogar um vício diante do teu altar. Tem gente que precisa pedir perdão. Tem gente que precisa liberar perdão. Tem gente que precisa vencer um medo. Tem gente que precisa quebrar uma fortaleza, derrubar um gigante. Tem gente que precisa vencer um grande desafio essa semana. Tem gente que está lutando contra uma enfermidade. Tem gente que está vendo o casamento se desfazer. Tem gente que está com um filho fora de casa. Tem gente que está vendo a casa destruída, que não tem ambiente de paz, mas que precisa da tua presença lá. E o Senhor é Deus que responde orações. Ouça a oração deles agora, Senhor. Eles estão te buscando, e a tua palavra diz que todas as vezes que te buscamos de todo o nosso coração, o Senhor se apresenta para nós. Senhor, eu acredito tanto na palavra que foi dada no momento da oferta. Eu acredito tanto na resposta que foi dada a Ana diante do teu altar, que eu quero te pedir uma experiência sobrenatural com os meus irmãos diante desse altar, do altar da Manaim, nessa noite de domingo. Senhor,
Eu já profetizei e falo mais uma vez: essa semana será uma semana de grande mover do céu sobre a nossa vida, de grandes notícias do céu sobre a nossa vida. Antes de chegarmos aos lugares que precisamos ir, haverá uma palavra tua estabelecida nos esperando lá. Antes de chegarmos no lugar onde nós precisamos chegar, os teus anjos estarão nos conduzindo no caminho. Os teus anjos chegarão primeiro. Eu profetizo que essa será uma semana de vitórias, para que o teu nome seja glorificado e para que a fé seja edificada no coração dos meus irmãos. Faz isso nesse altar nessa noite, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.